para mim foi uma surpresa quando eu fiquei sabendo, né, que hoje tu é um cristão, tu é batizado na igreja, é isso? Desde 2017. Desde 2017. E por que tu resolveu se converter? Cara, a conversão, assim, quando Deus toca na gente, assim, a gente começa a ver as coisas acontecer, né? E questão, assim, de família. Hoje a gente tem o Isaac, né? Hoje eu já sou avô, tenho 2 netos, tenho... Pior, como é que é ser avô, mano? Eu não sei como é que vai dar, mas ele tá velho, né? E isso tudo estava dentro do propósito, tá dentro do propósito de Deus, né? E, cara, assim, hoje o mundo gospel hoje existe... É um mundo que está bem grande. Se tu for fazer uma pesquisa, 70% dos brasileiros se dizem cristão, né? Por isso que eu te perguntei, por que tu resolveu te converter? E quando eu me Tem diferença de converter e frequentar a igreja. Quando eu me converti, quando eu entrei para a igreja, entrei assim, por família, por mudar a vida, assim, porque... Tu achou que era o momento, no caso? Eu tive um chamado de Deus, na verdade. Eu tive um chamado e Deus disse assim... Cara, o cara falou nítido para mim, Deus está vindo, e essa resposta do chamado, assim, eu tava com uma causa perdida. E quando Deus me chamou, e logo depois essa causa foi, eu disse, cara, é a mão de Deus. Não existe coisa, isso aí não é só, é Deus que... Sim. E aí Deus me chamou e disse para mim, eu comecei, frequentei outras igrejas, tem o pessoal ali da igreja que eu gosto bastante, tem bastante amigos também. E depois surgiu a comunidade onde eu estou até hoje, me batizei até hoje. E aí tô já desde 2017, 6 anos já. Vai bastante tempo. Batizado na igreja, assim. E eu procuro, assim, sempre seguir, assim, os princípios, né? Os padrões, assim, eu não posso, assim, deixar me entrar na religião, ser religioso, entendeu? Digamos assim... Mas tu acha que tu convertido na igreja, tu não tem que ser religioso? Não, existe diferença de religioso. Aí não, eu tô falando na questão, não a questão que nem tu levar uma religião que muitos levam e aquilo é uma verdade absoluta. Dizendo, se tu tá na igreja convertido, tu não tem que ser religioso, de uma certa forma? Não, tem vários religiosos. Existe diferença entre religioso. Sim. Religioso, tem pessoas que... Religioso eram as pessoas que daquela época, na época de Jesus ali, que tinham os escribas, os fariseus, que eram pessoas religiosas, que criavam as próprias leis, as próprias doutrinas. Hoje a gente vive a doutrina de Jesus. Qual é o mandamento que Jesus dá? Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é ser religioso? Não é ser religioso, tu cumprir o mandamento. Mas aí tu tá te contradizendo, porque eu acho que as duas coisas são a mesma coisa, porque não tem como tu seguir tu ser convertido a uma religião e tu não ser religioso. Claro que é provável que tu tá querendo me explicar na questão de ser aquilo como verdade absoluta, mas é impossível tu ser convertido sem ser religioso, eu acho. Mas eu tô falando em termos leves, né? É que a religiosidade, que tem diferença entre religiosidade. Esse tipo de eu religioso acho que se nós começar a discutir sobre... Esse tipo de religioso que tu fala é o religioso... Sobre religião a gente vai ficar até amanhã. Não, esse tipo de religioso que tu fala é que a gente tá confundindo a diferença de religioso. Esse tipo de religioso que tu fala é seguir os mandamentos de Deus. Tá bom? Sim. É seguir os mandamentos de Deus. É o Novo Testamento. É seguir o mandamento de Deus. O religioso que eu tô falando é a pessoa que segue doutrina. A doutrina que está na Bíblia. Por que eu tô te falando isso aí? Não, doutrina que muitas vezes os homens colocam doutrina. Por que eu tô te falando isso aí? Porque se eu fosse um cara religioso, eu não estaria com o programa lá no canal. Por quê? Onde está escrito na Bíblia que não pode? Aí tem doutrinas que dizem que não pode. Não, aí doutrina, mas a gente está falando... Essa é a doutrina do religioso. Aí tu está falando sobre doutrina da igreja. Eu estou falando sobre tu ser convertido e seguir a palavra de Deus. Sim, aí seguir a palavra de Deus. Não está seguindo uma placa. Né? Entrar nos assuntos. Isso é seguir a palavra de Deus, tu evangelizar, onde tu passar, e seguir tipo, uma conversa saudável, que nem aqui a gente já falou de Deus, aqui a gente falou de Deus, coisas. Isso aqui é seguir seguir Jesus. Tu tem para ti como uma religião, ser religioso, isso aí é religioso, tu tem para ti, que bom que tu tem para ti que é ser religioso. Mas... Vamos usar um exemplo, então, simples, eu acho que fica mais claro, para a gente não fugir tanto desse tema. Tu é religioso com o teu trabalho? O meu trabalho, eu abro a minha barbearia antes, aí como é que é? Não é religioso nesse ponto, é um ponto de tu ter fé. E o que é ter fé? Ter fé,
Não, vamos puxar aqui, religioso. É isso que eu tô te dizendo. Tu é ser religioso, só que eu não carrego esse termo de ser religioso, entendeu? Não, mas não é o carregar, é uma coisa que é inevitável, né? Que nem tu acordar de manhã. Tu acordar de manhã, tu orar, ter intimidade com Deus, ter intimidade com Deus. É que tu não entendeu a religião que eu tô falando. A religião não, eu entendi a questão da doutrina. É aquela religião de doutrina, de pessoas que... A gente sabe muito bem que tem igreja hoje que coloca doutrina. É essa que eu tô falando. Tu fala o religioso de tu seguir... O religioso que tu tá falando é o religioso da gente orar, da gente seguir o mandamento de Deus, da gente buscar Deus, da gente ler a palavra. Isso é básico. Esse é o religioso que tu tá falando. Mas é o básico? Sim, é o básico do religioso. Básico pra tu dizer que é convertido. A religião. O que eu tô falando é que aquela doutrina que as pessoas impõem, às vezes, digamos assim, que eu teria que estar aqui hoje com terno e gravata. Aí é doutrina de igreja, aí tá seguindo uma placa. Então agora a gente chegou no padrão, que esse é o padrão religioso que eu digo que a gente não vive. Tá, então na tua opinião, a questão de tu seguir a igreja, tu não precisa representar que está na igreja. Tu seguir a igreja não precisa necessariamente tipo, vamos usar um exemplo, tu fazer uma oração todo dia antes do almoço. Tu estar convertido, tu não precisa seguir uma doutrina que está na igreja, ou agradecer todos os dias pelo dom da vida. Então tu diz que nessa questão de ser convertido não tem essa necessidade, porque não tem na doutrina da igreja, é isso? Não, na doutrina da igreja, estou falando de doutrina, de uma forma de tu se vestir, de lugares que tu tem que frequentar. Aí vem aquela parte que eu falei que não adianta tu ser sem parecer ser, né? É do homem. É do homem. Eu estou falando assim, cara, se tu for um cristão, tu é obrigado a ter intimidade com Deus, tu é obrigado a ler a palavra. Isso, ser religioso. Não é que é obrigado, Deus não te obriga a nada. Não, tu vai fazer por livre, espontânea vontade e por amor, né? Que tu quer. Sim. Ler a palavra, tu vai ler a palavra, tu vai orar. Não orar só por ti. Por todos. Orar por teus amigos e teus inimigos. Sim. A palavra diz orar por os amigos e pelos inimigos. Isso aí que é o fato, assim. Então tu é um cara religioso. Sim, virou e mexeu parando no mesmo lugar. Tu quer dizer que eu sou religioso mesmo? Não, é porque assim, Vânia, eu acho que não tem como tu estar na igreja convertido e não ser religioso. Ou tu é um cara que é ímpio e desviado, que segue as doutrinas do mundo, da lei da vida, ou tu segue a doutrina que está na Bíblia. Hoje eu não estou discutindo aqui ou fazer uma pergunta sobre a placa da igreja. Eu estou te fazendo uma pergunta sobre a Bíblia. A Bíblia não tem o que mentir. Os caras podem distorcer, podem fazer, mas é o que está ali, entendeu? Então, para mim, a religião tem uma doutrina que está na Bíblia. Para tu se dizer que está convertido, tu tem que seguir aquilo ali. É que nem nosso trabalho. Se tu não levantar todo dia, trabalhar, limpar a tua barbearia, cuidar dos teus clientes, mandar mensagem, isso aí é uma religião que tu faz para agregar ainda mais para tua barbearia. Se não fizer a oração todos os dias, cuidar da tua parte espiritual, a tendência é tu não seguir convertido, né? Que eu tenho